O programa Mercado da Arte tem o apoio cultural. O programa Medicamento para Valer foi uma alternativa do governo municipal em melhorar o acesso aos medicamentos. O Medicamento para Valer ficou na história de Baturité. Escola totalmente qualificada, com os avanços tecnológicos, louças interativas, toda climatizada, com uma mega infraestrutura, condições de trabalho para os professores, condições de aprendizagem para os nossos alunos. Procurando produtos ortopédicos de qualidade com entrega rápida e excelente atendimento? Conheça a Ortofor. Nossos produtos são cuidadosamente elaborados, priorizando cada detalhe de sua prescrição médica. Contamos com um vasto mix de produtos ortopédicos feitos pelos melhores fabricantes do país. Entre eles destacam-se cadeiras de rodas manuais, motorizadas e higiênicas, guinchos para transferência, camas hospitalares, calçados anatômicos, almofadas para conforto e muitos outros. Ortofor desde 1968. Restaurante Cantinho do Frango, o lugar perfeito para os apaixonados por comida boa e ambiente acolhedor. Com 5 espaços encantadores, venha saborear nosso delicioso frango desossado e outras carnes grelhadas com acompanhamentos irresistíveis. Happy Hour com pratos especiais e os melhores coquetéis da cidade e música ao vivo. Se preferir ficar em casa, temos serviço de entrega. Explore também o espaço Cantinho Barba Café. Venha para o Cantinho do Frango e descubra o sabor que vai conquistar o seu paladar. No programa Mercado da Arte dessa semana, você vai ver o escritor Rafael Abrolhosa, no Cantinho do Frango Cultural, entrevista com Ricardo Kelmer e Alain Mendonça, a cobertura do espetáculo Belchior, o musical, no TJA, e o cantor e compositor Edmar Gonçalves. Bem-vindos a mais uma edição do programa Mercado da Arte. Aqui celebramos o multiculturalismo em todas as suas formas, com música, dança, artes cênicas, literatura e produção cultural. Mergulhamos no universo da arte e trazemos o melhor desse mundo para vocês. Eu sou Sandra Santos e é um prazer tê-los conosco. Queremos convidar você, artista, a compartilhar o seu trabalho conosco. Basta enviar o seu release, vídeo e foto para o nosso e-mail pauta.mercadodaarte@gmail.com. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira atração. Vamos conversar agora com o escritor Rafael Abrolhosa, ele que tem lançamento, livro saindo aqui. Seja bem-vindo ao Mercado da Arte, Rafael. Muitíssimo obrigado. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu livro, sobre o lançamento, quando é que vai sair, como é que está esse processo todo. Ótimo, Sandra. Muito obrigado pelo convite, agradeço aqui ao Mercado da Arte, TV Ceará. É um livro que para mim ele foi muito importante, porque é um livro que conta um pouco da história de Fortaleza, de eventos recentes em Fortaleza, a partir da protagonista, né, que é uma senhora de 50 anos, que participa da classe média da cidade, mora no bairro ali do Meireles e etc., mas ela tem vários conflitos familiares e vai começar a se deparar com o seu passado, que é um passado de muita fome, muita miséria, né? Ela veio do Canindé, mas principalmente quando ela descobre e começa a participar de um grupo de maracatu em Fortaleza. E é muito interessante porque o contato dela com o maracatu, né, e um grupo de maracatu que estava sofrendo, inclusive, um processo de remoção por conta da Copa do Mundo. Então, eu quero discutir esse período de 2014, que foi um período que teve remoções, que muita gente não sabe em Fortaleza, por conta da Copa do Mundo. E ela acaba participando e começa a rever, inclusive, muitos dos seus preceitos, seus preconceitos da sua vida. Claro que eu estou esticando aqui a baladeira para vender o meu livro, mas já estamos em pré-venda, né, e tudo mais. O lançamento do livro vai ser mês que vem, final do mês de maio, mas eu estou em pré-venda pelo Instagram, e é um livro que tenta contar um pouco da história desses eventos recentes na cidade, assim, tenta, né? Entendi. Como é que veio a inspiração para escrever sobre o livro, para trazer a Marilene como essa personagem? Muito obrigado, assim. Principalmente quando eu fui morar em São Paulo, assim, eu tive uma necessidade muito grande de falar de Fortaleza, assim. Eu lembro que quando eu estava dando aula na universidade, um aluno veio falar para mim que estava tocando maracatu. Aí eu perguntei, qual maracatu? Né? Aí eles ficaram muito impactados, assim, porque para eles não sabiam que existem vários tipos de maracatu. Inclusive o nosso maracatu cearense, né? Ele tem uma levada diferente, né? O Ednardo, ele, por exemplo, é um cara que mescla a música daqui. Então isso
eu senti muita vontade de falar de Fortaleza, sabe? Porque Era saudade. saudade, e também havia uma interpretação muito ruim sobre o que é o Nordeste. Tinha uma visão muito de novela sobre o que é Fortaleza. Estereotipado. Estereotipada, que na verdade é uma metrópole cheia de caos, né? Quarta maior cidade do país hoje, né? E uma cidade muito violenta, muito agressiva, muito tudo, né? Tem muitos grupos de maracatu, de vários tipos, muito... E eu queria falar disso, queria falar de Fortaleza, das contradições. Porque, poxa, você pensa que Fortaleza, ao mesmo tempo, teve algumas manifestações políticas muito caricatas, né? Como alguns eventos de dança para a saída de algum presidente, um presidente, e ao mesmo tempo Fortaleza estava tendo remoções contra a Copa desse mesmo período. Então veja só, uma cidade muito contraditória, né? Então assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, inclusive em bairros muito próximos, né? Uma região onde hoje inclusive eu estou morando, que é a região ali da Regional 2, que é uma região muito interessante, assim. Então eu queria falar disso e hoje eu voltei a Fortaleza e estou muito feliz de estar aqui lançando o livro. É isso. Ah, bacana. Que coisa boa. E por que você escolheu esse contexto histórico, social? Por que esse contexto? Eu fui morar em Marília, né, no interior de São Paulo, fui fazer o doutorado em educação e tinha que escrever uma tese de doutorado sobre muitos problemas teóricos da educação, né? E eu sentia vontade, me latejava vontade, a necessidade de falar sobre o que está acontecendo em Fortaleza, assim, né? De ver que Fortaleza é uma cidade que estava... Poxa, teve uma época que Fortaleza era a cidade que tinha mais assassinatos no Brasil inteiro, né? Mais assassinatos do que Bagdá na época da Guerra do Iraque, né? Uma cidade muito... Em 2012, 2011, Fortaleza estava, assim, muito violenta. Então, na verdade, eu senti um refúgio na ficção. Que eu não consigo mais fugir, né? A ficção, assim, ela consegue, às vezes, falar mais da realidade do que um livro teórico. Porque com a ficção eu consigo falar sobre a subjetividade de algum personagem. Imagina, a Marilene, ela escutando, né, tomando Campari, né, refletindo sobre as contradições da sua vida, né? Ela lá escutando algumas bandas, assim, que são muito importantes para ela nos anos 80, 70. Então, isso... Ela tomando Campari de madrugada, escutando, sabe, Tina Turner, uma coisa assim do tipo, é mais legítimo, é mais real do que eu escrever, às vezes, uma teoria dura que não tem tanto significado, com todo respeito à teoria. Mas a ficção é mais real, às vezes, né? Eu vi uma vez o Kozlovski, aquele diretor, falando isso, né? Ele fazia documentário e, às vezes, ele filmava no documentário, ele filmava alguma coisa... Mas eu não conseguia filmar a subjetividade. Eu não conseguia filmar, por exemplo, a filha da Marilene, a Rebeca, que é vegetariana, brigando com a empregada doméstica porque ela bateu o ovo no liquidificador. E ela é vegana e não queria o ovo no liquidificador, né? Então, um conflito ali, né? Uma empregada doméstica negra, que não tem a diferença entre vegetariano e vegano, e a filha vegana querendo se impor, né? Então, esse tipo de conflito é mais real do que Sim, que a teoria. Legal, interessante mesmo. Agora a gente vai pedir que o Rafael leia um pouquinho do seu livro, né? Já que a gente quer saber do que é que o livro se trata cada vez mais, tá? Então, vamos lá. A Avenida Jangadeiro era longa e estreita. Quando chovia, tudo era rio. Apesar do nome, parecia mais um longo beco do que propriamente uma avenida. Um beco longo que dava para outros becos. Apesar de ser próximo ao Meireles, a rua tinha asfalto esburacado e quase não possuía calçada, consumida pelo tempo. Quando as motos passavam, e eram muitas, subia a poeira, cheirava churrasquinho, que se enchia pelas noites. Era como a Índia. A avenida é em mão dupla. Os ônibus do Castelo Encantado passam inexplicavelmente indo e vindo, dizendo que era para ser motorista de ônibus, tem que fazer o teste na Jangadeira, porque se passar lá, se passava em qualquer lugar. Ali perto, no Meireles, Rebeca, com 19 anos, usava blusa de manga longa e capuz com orelhas de chinela. Os cabelos escorrendo por dentro do capuz, que nunca tinha visto, jurava que ela estava em São Paulo, e não em Fortaleza, em um edifício alto, no 12º andar, próximo do Yacht Club de Fortaleza. Acordou gritando: Joana? Ô Joana, que foi, menina? Não acredito que você bateu o ovo e leite no meu liquidificador. Ué, mas desde quando ovo e leite são bicho? Eu já não disse quantas vezes eles são parte dos animais, provoca muito sofrimento, sua estúpida. Os olhos vívidos de Joana encheram d'água. Desculpa, Joana, não queria ter dito isso, remedou com voz embargada.
Tudo bem, desculpa, dona Rebeca. Marilene chega. O que está acontecendo aqui? Nada, mãe. Porque a senhora tem que se meter em tudo. Porque eu sou sua mãe, porque eu moro nessa casa, compro sua comida. Quem compra comida é o papai. Seu pai, se entrasse no supermercado, não conseguia sair. Vamos deixar de falar besteira, vamos? Será que ninguém entende que eu sou vegana? Vegana. Já expliquei 1000 vezes. Não quero nada de animal no meu liquidificador, porque isso é de uma violência enorme. Você entende isso, mãe? Claro, minha filha. Pois explique isso a Joana, tá? Desculpa, dona Rebeca, repetiu Joana. Mãe, grita Brenda do quarto. Já tem ovo? A família Ribeiro se comunicava aos gritos. Fortaleza violenta carregava um ar pesado. Era densa a carregar nas costas uma pesada saca de areia. Carregava no semblante uma cidade que um dia se foi. Ficava o semblante em prédios antigos, um pouco caídos. Jazia agora em ruínas, em recortes e pedaços de memória dos seus antigos habitantes. Fortaleza Marginal era o verdadeiro nome da cidade, que de luz só tinha um sol abrasador, que tostava todos aqueles que vendiam sua força de trabalho, a transitar em terminais, filas de ônibus, todas as manhãs, todos os dias. Fortaleza, vendida das propagandas de TV, pouco ou tinha nada a ver com a cidade das chamas, do calor insuportável ao meio-dia, do clima de tensão entre polícia e ladrão, todos os dias, da miséria estampada em cada esquina, em cada mendigo pedinte que se aglomeravam pelas ruas e avenidas da cidade. Dos barracos e favelas, do córrego a céu aberto, não se sentia a brisa e o vento e o mar. Era só o cheiro podre de lixo a inundar as favelas. É isso aí, viu, gente? Olha, o livro está em pré-venda, então já corre para acompanhar essa compra, né? Por que você escolheu esse trecho para que a gente discutisse aqui no Mercado da Arte? Porque eu acho que os conflitos familiares, eles explicam mais a personalidade, explicam mais, são sintomas de uma era, são mais importantes do que um tratado sobre como é a história de Fortaleza. Então, na verdade, uma família que a gente consegue perceber vários preconceitos, vários jogos de poder dentro da família, e nesses encontros e desencontros é que a gente acha que tem uma coisa mais visceral. Eu, pelo menos, vejo assim, né? E eu acho que era a melhor forma de escrever meu livro. Estou querendo falar de Fortaleza, tenho que falar dos personagens. Quem são esses personagens? Eles fazem parte de classes sociais, mas alguém que está na classe, por exemplo, está na classe média alta, nem sempre nasceu na classe média alta. Ela tem uma origem de classe, às vezes, diferente, e esses dois mundos, às vezes, se defrontam. Uhum. De qualquer jeito, tem um recorte histórico importante. Com certeza, né? Sempre, né? Eu acho muito importante a gente, enfim, né? Lembrar que Fortaleza foi uma cidade que foi fundada e por muita gente que fez saques no interior por comida. O pessoal fazia saques, né? Não, então, existe uma história muito de coitadinho, de que o pessoal estava sofrendo com a miséria, com os campos de concentração, mas não foi só isso. O pessoal, na verdade, quando no interior, tem uma cultura muito grande de saque para poder sanar a sua alimentação, tentar de resistir de alguma forma, tentar sobreviver de alguma forma. É uma história de luta muito forte, mais do que apenas alguma coisa triste. Então, meu livro ele não é uma história triste. Meu livro, na verdade, é um grupo de maracatu que está lutando contra a remoção de uma parte da cidade e vai se defrontar com os governantes em defesa contra as remoções. Essa é a história do livro, né? No fim das contas, a Marilene acaba se decidindo por que lado ela vai seguir e ela escolhe esse caminho. Entendi. Bacana. É o primeiro livro que você escreve? Como é que funcionou? Assim, eu lancei um cordel ano passado sobre a questão da Palestina, mas é uma coisa muito pequena. Eu já tinha escrito um livro infanto-juvenil também, mas também nunca publiquei. Estou esperando publicar assim que eu publicar esse. Já está, inclusive, bem engatilhado, assim. Se chama A Menina e o Mar. Se passa na Praia do Batoque. E eu estou bem animado com esse livro. Mas, por enquanto, assim, na verdade, assim, sendo bem sincero, esse livro é um livro pequeno, tem 118 páginas, né? É o que a gente chama de novela, porque ele é maior que o conto e menor que o romance, mas eu demorei muitos anos para escrever. Porque, assim, sabe, é difícil escrever às vezes, sabe? Eu queria ser um escritor mais profícuo, escrever mais em volume, mais em menos tempo, mas, na verdade, cada palavra é uma gota de sangue, né? E o infantil foi menos tempo para escrever? Bem rápido, assim, bem rápido, mas ele meu filho nasceu, eu escrevi, então, assim, tem a ver com acontecimentos da vida, né? Tem a ver com isso, né? A Marilene não, era um amor, uma relação
de amor e ódio que eu tinha com Fortaleza. Eu tinha muita raiva de Fortaleza, mas só quem podia criticar era eu, assim. Ah, tá. Em São Paulo ninguém podia criticar, assim, né? Ficava chateado. Então, foi essa relação de amor e ódio que gerou o livro, que foi escrito, estou escrevendo ele já tem 5 anos. 5 anos? 5 anos. Você pretende escrever mais livros que também falem desses contextos históricos e sociais? Sim, eu tenho muita vontade de escrever um livro ficcional sobre a ida dos jangadeiros de Fortaleza até o Rio de Janeiro, em 1941, né? Para mim é um evento muito importante, assim, da história da cidade, assim, né? Deles conseguirem ir até lá, 3.000 quilômetros, né? De barco, né? Em defesa dos direitos trabalhistas nos anos 40. São heróis que merecem ser reverenciados e que merecem estar em um lugar de destaque maior na cidade, assim, eu vejo. É o caminho que eu estou seguindo, eu tenho trechos escritos ainda, mas... Então já tem... É um esboço só. É um esboço. Dá pra gente se animar já? Eu tá muito cedo. Ah, tá. Mas você tem muito interesse pelos acontecimentos históricos de Fortaleza? Tenho, mas assim, não só pelos históricos, assim, eu sou professor da Prefeitura de Fortaleza, eu dou aula por 5º ano, né? Gosto muito do meu trabalho, mas é um trabalho muito difícil, em alguns aspectos, né? Salas com 33 alunos e tal, então, na verdade, o meu trabalho atual é uma série de contos sobre a educação pública municipal de Fortaleza. Né? E minha vontade é que um dia vire uma série. Esse é meu grande sonho, assim, que esses contos virem uma série tipo Grey's Anatomy, só que da educação, assim, né? Tipo House, só que da educação, né? Porque todo dia é um conflito na escola, todo dia parece assim, realmente assim, sabe? A escola, no momento eu estou me dedicando a escrever sobre isso. Teve aqueles momentos atentados da escola foram muito sérios, sabe? Sim. Teve criança que levou, dentro da minha escola, levou faca para ir para a escola, sabe? Então, assim, um dia desse acabou, essa semana acabou a água em 90% das escolas da minha região. E aí os pais chegavam na escola, não sabiam se ter aula. Tudo isso é muito cinematográfico, sabe? É sério, assim, tem um quê de cinematográfico muito grande, e ali, sabe? na realidade, bem pertinho da gente. Então... Rafael, sobre o lançamento do seu livro, né? Convida as pessoas para assistirem seu lançamento. Tá bom. Muito obrigado, Sandra, o pessoal do mercado da arte, assim. Eu ainda estou entre 2 locais, estou conversando com 2 livrarias para o lançamento do livro, então ainda não tenho como fechar. Mas eu faço um convite, tem o Instagram do livro, Maracatu_Rebelião, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Tem o meu Instagram também, acho que se eu puder divulgar, é ABS Davi, DAVID Fará. E lá tô fazendo a pré-venda, tô fazendo uma ótima pré-venda e tô gostando muito disso, tô com a resposta do livro, assim, então agradeço muito, inclusive esse espaço, ao meu editor, Rafael Brito, da Editorial Cactus também. É isso, obrigado. Obrigada pela sua presença aqui no Mercado da Arte, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito legal, né, gente? Esperamos que tenham aproveitado a primeira parte do programa. Estamos há mais de 3 anos divulgando e exaltando aqueles que fazem da arte a sua forma de expressão. Convidamos você a assistir os programas anteriores em nosso canal do YouTube da TVC. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, @Mercado da Arte TV. E agora vamos conferir a próxima atração. Olá! Vem com a gente mergulhar na nossa cultura, na nossa arte, na nossa criatividade e muito mais. Você está no quadro Cantinho do Frango Cultural, no programa Mercado da Arte. Vem conferir! Olá, aqui o escritor Ricardo Kelmer. Estamos novamente participando da Feira de Artesanato do Cantinho do Frango. Essa feira de artesanato acontece no Cantinho do Frango desde novembro de 2023 e reúne expositores da nossa cultura, artesanato, bijuterias, roupas, calçados, cestarias e, como não poderia deixar de ser, a literatura cearense está presente na feira. Sim, porque o Cantinho do Frango não é apenas um espaço para se comer e beber, também é um espaço onde se respira cultura, cultura brasileira, cultura nordestina e cultura cearense. E as pessoas vêm para cá também para se encontrarem, para
festejar a amizade, os amores, enfim. Cantinho do Frango é um local multitudo, né? Cultura, gastronomia, boemia e a literatura cearense está presente. Estamos aqui com o nosso estande de literatura local e toda a edição da feira nós convidamos um autor para participar juntamente conosco. Dessa vez está aqui do meu lado o autor e editor, músico, compositor, dramaturgo, são tantas funções que a gente nem lembra de todas. E hoje estamos aqui com ele, Alan Mendonça. Alan, legal que você ter aceito o nosso convite. Eu sei que você é um cara muito ocupado, principalmente agora que ele é pai da Flora, uma bebezinha linda de 6 meses. Então tirar o Alan de casa é uma tarefa hercúlea, mas ele veio atender o nosso chamado e está aqui com os livros da editora Radiadora, participando do estande de literatura cearense da feira. E aí, Alan, o que é que você traz de novidade aqui para essa edição da Feira de Artesanato do Cantinho? É um prazer estar aqui contigo. A gente está nessa parceria já faz um tempo, né? Eu acho que em destaque o nosso livro em comum, né? Para Belchior com Amor, a 3ª edição, que essa 3ª edição é em parceria com a Radiadora. Esse livro é um livro de 23 autores, todos cearenses. Cada um escolheu uma canção e fez uma crônica, um conto ou uma carta. Eu destaco esse livro, que é o livro da nossa parceria. E também esse livro, que é uma novidade, é o mais recente lançamento da Radiadora, que é o Cinema Carruagem. É um livro-disco. São canções minhas com o Rogério Franco, interpretadas pelo Roger Rogério. A novidade é que esse livro ele tem a possibilidade de você ouvir as canções. É um livro-disco. É uma entrevista longa sobre a trajetória do Roger Rogério e também sobre cada canção presente no livro-disco. E você pode ouvir as canções pelo QR Code. Então você vai lendo sobre a história de Roger e do próprio disco em si, as canções do disco, e ouvindo as canções. É uma novidade de formato que a gente está trazendo. E o que mais? Você tem algum livro seu de autoral? Algum livro seu autoral? A biografia geral da Rua Única, mostrar aqui para o pessoal. Fala um pouquinho sobre esse livro, Alain. Biografia geral da Rua Única é um livro de poemas, é um poema único, que eu vou biografando a rua da frente da minha cidade. A rua principal da minha cidade, a gente chama Rua da Frente, de cidade de Russas. E aí eu vou lembrando histórias, biografando poeticamente essa rua e lembrando pessoas, inventando outras. É uma biografia tanto quanto inventada, poética, imaginada, mas também de muita verdade. Destaco esse livro, que é o meu mais recente, né? Muito bem, como você pode ver, né, são vários títulos que a editora Radiadora trouxe hoje aqui. E aproveito e deixo um recado para os autores cearenses, não apenas cearenses, mas de outros estados também, que tenham interesse em publicar livros, que entrem em contato, né, com a editora Radiadora. O site é radiadora.com.br, não é isso? E nas redes sociais também encontra a editora Radiadora. E falar com o Alan para ver, quem sabe, você que está com um livro pronto ou quase pronto aí, fala com o Alan Mendonça aqui da editora Radiadora. Quero aproveitar para fazer aqui uma propaganda do meu novo romance, Minha Doce Vida Perdida. Olha só, é uma história meio de ficção científica, mas com muito humor, sobre um casal que se encontra e desencontra no cruzamento das realidades paralelas. Se você gosta desse tema, então indico meu novo livro para você conhecer, Minha Doce Vida Perdida. Está disponível tanto no formato físico quanto no formato eletrônico, à venda na Amazon ou diretamente comigo, tá bom? E também quero aproveitar
e falar um pouco também deste livro, Indecências para o Fim de Tarde. É o meu livro de contos eróticos. Ele foi proibido em algumas plataformas, mas dá para encontrá-lo, por exemplo, nessas feirinhas que nós participamos e também diretamente comigo, tá bom? Então, se você gosta de um pouquinho de pimenta, né, na sua literatura, Indecências para o Fim de Tarde. E a gente fica por aqui com o nosso Cantinho do Frango Cultural no programa Mercado da Arte. É sempre um prazer mostrar para vocês o universo da arte, da cultura e da sustentabilidade. Até a próxima semana, viu, gente? Agora, peguem as suas agendas e preparem-se para anotar todas as dicas que traremos no Roteiro Cultural. Dias 24, 25 e 26 de maio, no Teatro José de Alencar, o espetáculo com Alessandra Maestrini, Kafka e a Boneca Viajante. Dia 19 de maio, às 18 horas, o Teatro José de Alencar recebe É Sal ou É Cena, de Ângelo William, em parceria com o Sesc Ceará. Dias 18, 19, 25 e 26 de maio, sempre às 20 horas, no Teatro do Dragão do Mar, o espetáculo Nada de Novo Sob o Sol do Sertão, com adaptação, atuação e direção de Alcântara Costa. Dia 26 de maio, às 18 horas, no Cine Teatro São Luís, apresenta o espetáculo Convite à Fantasia ao Som de uma Canção. Dia 18 de maio, às 18h30, no Cantinho do Frango, Marcelo de Holanda e Matheus Farias apresentam um espetáculo envolvente com voz, violão e flauta. Dias 25 e 26 de maio, na Praça Luísa Távora, exposição de empreendedores com muito artesanato, gastronomia e música. Anotaram tudo, gente? Olha, queremos ajudar a fortalecer ainda mais a cena artística em nosso estado. Se você é um artista, produtor cultural e gostaria de divulgar o seu espetáculo ou evento, entre em contato conosco. Envie um e-mail para pautamercadodaarte@gmail.com. No próximo bloco, a cobertura do espetáculo Belchior, um musical, e o cantor e compositor Edmar Gonçalves. O programa Mercado da Arte tem o apoio cultural. O programa Medicamento para Valer foi uma alternativa do governo municipal em melhorar o acesso aos medicamentos. O Medicamento para Valer ficou na história de Baturité. Escola totalmente qualificada, com os avanços tecnológicos, louças interativas, toda climatizada, com uma mega infraestrutura, condições de trabalho para os professores, condições de aprendizagem para os nossos alunos. Procurando produtos ortopédicos de qualidade com entrega rápida e excelente atendimento? Conheça a Ortofor. Nossos produtos são cuidadosamente elaborados, priorizando cada detalhe de sua prescrição médica. Contamos com um vasto mix de produtos ortopédicos feitos pelos melhores fabricantes do país. Entre eles destacam-se cadeiras de rodas manuais, motorizadas e higiênicas, guinchos para transferência, camas hospitalares, calçados anatômicos, almofadas para conforto e muitos outros. Ortofor desde 1968. Restaurante Cantinho do Frango, o lugar perfeito para os apaixonados por comida boa e ambiente acolhedor. Com 5 espaços encantadores, venha saborear nosso delicioso frango desossado e outras carnes grelhadas com acompanhamentos irresistíveis. Happy Hour com pratos especiais e os melhores coquetéis da cidade e música ao vivo. Se preferir ficar em casa, temos serviço de entrega. Explore também o espaço Cantinho Barba Café. Venha para o Cantinho do Frango e descubra o sabor que vai conquistar o seu paladar. E aí, estão curtindo o programa até agora? Tem alguma sugestão de pauta que gostaria de compartilhar conosco? Ou talvez queira a presença do Mercado da Arte em seu evento ou espetáculo? Basta enviar um e-mail com antecedência para pautamercadodaarte@gmail.com. Conte-nos onde e quando será o seu evento e o que teremos de especial para conferir de pertinho. É hora de entrarmos na cobertura.
espetáculo que ele está em cartaz desde 2019, a gente estreou em abril de 2019, completamente sem incentivo, sem apoio, sem dinheiro, só nas dívidas. Na garra e na coragem. Exato. E esse trabalho ele é um projeto do Pedro Cadore que um dia extremamente pensando, né, sobre a situação do nosso país, principalmente a situação política naquela época e tudo, veio muito essa frase do Sujeito de Sorte, do Belchior, que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E aí ele começou a fazer uma pesquisa da obra do Belchior, do que ele tinha para dizer, de como ele podia levar isso para o palco de uma forma que fosse, ao mesmo tempo, muito honesta e respeitosa ao Belchior, que era um cara que sempre defendeu muito que o interesse das pessoas deveria ser apenas na vida artística dele e não na vida pessoal, né? E aí eu acredito que ele encontrou isso dessa forma muito particular, que é um espetáculo escrito pelo Belchior, né? Tudo que é dito, tudo que é realmente, tudo que é falado, tudo que é cantado, tudo desse espetáculo foi dito pelo Belchior. Então é uma autobiografia que tudo que ele fala, né? Então acho que é uma coisa muito interessante, assim, não é uma coisa que você vê com muita frequência, assim, e falo por mim, mas sei que o Bruno pensa assim também. A gente se sente muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, de poder levar esse projeto para tantas pessoas, para um público saudoso e para um novo público, né, que está conhecendo, que está se encantando com o Belchior, porque é impossível você conhecer e não se encantar, né? E eu acho que a gente se sente muito honrado de ter uma participaçãozinha assim em contribuir para a obra, né? Exato, e perpetuar essa obra, né? Porque depois da gente virão outros que vão levar essa obra e esse pensamento e essa filosofia adiante, e a gente é mais uma pedrinha aí nessa grande estrada de Belchior aí. Eu conhecia pouco. Eu conhecia Sujeito de Sorte, Coração Selvagem, que eu sempre gostei muito, mas depois que o Pedro Cadore, diretor e organizador do texto do Belchior, né, do musical, me convidou, aí eu embarquei, aí eu vi esse oceano, né, de poesia, de formação e de muita coisa que eu gostaria de dizer, sabe? Então eu acho que eu tive essa conexão imediata, assim, com o Belchior, e tem uma coisa muito interessante. O Pablo estava falando, deixa eu roubar aqui, o Pablo estava falando dessa coisa de perpetuar, né, e virão outros. Tem uma frase que a galera diz depois da peça, a gente acabou de fazer a peça, a gente está aqui exausto e felizes da vida. Belchior vive, e vive mesmo, né, cara? Porque assim, enquanto for falado, né, vai estar vivo. E ele está muito presente na memória do público, né, do povo de modo geral. E o que me dá um gancho para falar do meu personagem, que é o cidadão comum, que representa basicamente o povo e uma espécie de alter ego do Belchior. Era um personagem muito recorrente nas canções dele. E o Pedro Cadore teve essa sacada de colocar esse personagem em cena. Dá um corpo. Dá um corpo e tal, traz toda a coisa da cena mesmo, assim, né, cenicamente. Eu fico mais com essa parte. E o Pablo, brilhantemente, é o Roberto, tá aqui do lado do Belchior, uma coisa impressionante. Óbvio, né, que não é nem uma questão de puxar a sardinha, né, para o nosso lado da brasa, nem nada disso, mas também se a gente não admirasse tanto, a gente não estava fazendo. Mas eu acho que é uma sacada muito genial do Pedro, assim, de botar o Belchior pessoa
com o cidadão comum contracenando em planos completamente diferentes, né? Porque a gente não contracende, né? A gente está o tempo todo junto, né? É uma coisa muito sensacional, assim. Eu acho que e aí cada pessoa que assiste, que acompanha, tem a sua visão do espetáculo. A gente tem as nossas, que são várias, né? Cada dia, cada apresentação a gente... E isso é arte, né? Porque, né, cada um tem um olhar sobre a mesma coisa, né? Isso é maravilhoso e a gente percebe isso em cena, assim, cara. Né, amigo? É uma coisa sensacional, assim. A peça, ela caminha por vários momentos, né? Então, tem um momento mais cômico, né? Que aí o riso fica muito claro, e aí tem um momento mais dramático, né? E a gente sente as pessoas enxugando ali, sabe? Um soluçar, tem uma coisa assim, tem um momento poético, que é um silêncio, as pessoas absorvendo o que ela fala e tudo aquilo. E como tem coisa assim que depois de tanto tempo, né, depois de tantos espetáculos, a gente ainda descobre, né, ouvindo ali uma frase que talvez tivesse passado um pouco despercebida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem numa mais. Longe o projeto do mundo, da laranja mecânica concia, a língua das coisas me interessa. Ah, que bom, viu? É sempre uma experiência enriquecedora e cheia de energia. Você pode conferir a cobertura completa em nosso canal do YouTube. Agora vamos para a parte musical do programa, onde você poderá desfrutar de muita música com um artista ou banda selecionados especialmente para você. Sonho que a estrela guia, são asas do meu dia a dia, é um tesouro escondido, além do riacho comprido, nas botas do meu Shangri-La. E eu vou teimando em viver, subindo por onde devo descer e olhando com o coração, metendo o pé pela mão e andando de costas pro ar. Salve a magia de toda a poesia que há. Salve a poesia, vivendo a bela e a fera, fazendo da tela a janela, o pano de fundo do mundo profundo, quem sabe se vale dizer miragem, miragem. Miragem, miragem. La la de you. Sonho que a estrela guia, são asas do meu dia a dia, é um tesouro escondido, além do riacho comprido, nas botas do meu Shangri-La. E eu vou teimando em viver, subindo por onde devo descer e olhando com o coração,
metendo o pé pela mão e andando de costas pro ar. Salve a magia de toda a poesia que há. Salve a poesia, vivendo a bela e a fera, fazendo da tela janela, o pano de fundo do mundo profundo. Quem sabe se vale dizer miragem, miragem, oh, miragem, miragem. E aí, gente, tudo bem? Quem fala aqui é Edmar Gonçalves. Olha, é um prazer estar aqui no Mercado da Arte. Mais um programa que fala sobre a cultura, né, do Ceará e para todo o Brasil e para todo mundo. Olha, meu trabalho, eu sou um cantor, compositor e sou artista plástico, né? Sou natural de Juazeiro, sou romeiro, mas a minha infância foi um pouco nômade. Meu pai era funcionário público, então eu morei em várias cidades do interior. Eu sou de Juazeiro, mas morei em Iguatu, Sobral, depois Fortaleza, Recife. Mas a minha carreira musical começou aqui em Fortaleza. Eu fui cantor da noite durante uns 18 anos, né? Durante a minha juventude. Cantei em vários bares muito importantes, principalmente o Cais Bar, que era um bar que é referência para toda uma geração. Eu me encontrei aqui no estúdio com um grande amigo, que é o Paulo Façanha. Então havia toda uma geração que veio daquela época, dessa mesma safra. Eu poderia citar aqui alguns nomes como a Cátia Freitas, o Davi Duarte, eu, o Paulo Façanha, o Marcos Brito, né, que hoje é o Marcos Café, Evaristo Filho, Luciano Robô, Carlinhos Crisóstomo, enfim, uma geração de grandes poetas, grandes músicos. E aí eu cantei muito tempo na noite, mas aí chega uma certa inquietação que a gente começa a querer compor também, né? Porque o cantor da noite ele tem aquela doutrina de cantar as músicas que as pessoas da noite gostam de ouvir. Mas aí começaram a aparecer os festivais de música, né? E o primeiro festival que eu participei foi o Festival de Camusim, na primeira edição em 96, e eu tirei primeiro lugar. E aí pronto, já fui, mesmo cantando na noite, mas já me atrevia a fazer uns outros circuitos, que era o circuito dos festivais, que era uma grande vitrine. De certa forma, acabou um pouco os festivais, mas era uma grande vitrine para as músicas, né, as autorais, músicas inéditas. E não só a questão da disputa, não havia essa, na minha concepção, nunca havia essa questão, eu vou porque eu quero disputar, não. Eu ia para me encontrar, para conhecer novos artistas, novas músicas, novos compositores. E essa efervescência, essa energia é que era muito bonita e ainda é muito salutar. Mas aí você vai compondo, o seu trabalho vai tendo, de certa forma, sendo visto, né, sendo comentado. E você vai conhecendo novos artistas também, e o trabalho vai crescendo. Então, em 92, eu gravei meu primeiro disco, já era um LP, chamado Aprendiz, em que tinha a maior parte de músicas minhas, e que eu tive a felicidade assim, de ter, participando desse disco, o Calé Alencar, que é meu primo, que é uma das grandes referências na minha carreira, o Manassés de Souza, que é um músico maravilhoso também, que eu já, desde adolescente, já acompanhava a carreira dele, que ele cantava com a nata da música popular brasileira, mas principalmente com o Fagner, com o Ednardo, com o Belchior, né? E o próprio Belchior, que gravou comigo numa faixa chamada Brasileiramente Linda, nós cantamos junto. Ele foi uma pessoa muito generosa, uma pessoa que eu tenho um maior carinho até hoje, muita admiração, porque era um grande amigo. E de lá para cá teve outros festivais, e veio o Festival do Canto Nordeste, que foi muito importante, uma música minha chamada Canseira Nem Beira, de parceria com o Evaristo Filho. E aí nos deu uma projeção maior, nacional, né? E em 96 nós repetimos novamente, fomos classificados com a música chamada Miragem. E tanto o Canseira Nem Beira como Miragem foram muito executadas nas rádios aqui em Fortaleza, em outras rádios do Nordeste, principalmente, porque o festival tinha esse alcance. Pois já nos anos 2000 veio o segundo trabalho, que é o Bússola, outro trabalho solo, que já tem a participação do Nilson Chaves. E os meus discos também, eu sempre canto música de outros artistas, outros compositores. Sempre tive essa janela assim, de não me ater
tentar para cantar só músicas minhas, mas eu também, além de cantor e compositor, sou um intérprete. E isso é muito bacana, a gente ter o olhar para o trabalho do outro, né? Porque às vezes você interpreta de uma maneira diferente e dá uma, diz assim como se fosse o intérprete, às vezes ele rouba para si a música do outro para que ela se torne sua. Eu acho que isso é muito salutar também. Embora dentro do meu quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador, mas nada vale se não for real, se não for astral, coisa de doido. De ser um santo ou ser medonho, bicho solto, reto, torto, muito ou pouco, tanto faz. Vou eu criança no meu céu imaginário, passarinho no aquário, peixe voador. Agora diga, meu amor, no que se deve acreditar. Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, leve todo amor e delete a dor. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter. Me entrego cego à paixão e canto tudo isso em uníssono universal. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. Agora diga, meu amor, no que se deve acreditar. Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, leve todo amor e delete a dor. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter. Me entrego cego à paixão e canto tudo isso em uníssono universal. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação.
Bom, eu tenho agora os projetos novos. O dia 1º agora de junho, eu estou indo para São Paulo agora, também a trabalho, vou agora no dia 14, mas na volta, aliás, dia 10 agora, dia 10 vai ter um show da Regina Kijo, que é uma grande cantora revelação, uma grande cantora intérprete, lá no Centro Cultural do Banco do Nordeste. Eu vou estar fazendo uma participação especial. E dia 1º de junho eu vou estar fazendo um show no Centro Cultural do Banco do Nordeste. E olha, fica aqui o convite para quem gosta do trabalho do Edmar Gonçalves, não percam, vou ter 2 convidados, Alana Alencar e o Luiz Rocha. Vou resgatar músicas do primeiro disco, vou cantar algumas músicas que eu nunca cantei em nenhum show, e vai ser um momento muito bacana. E tem projetos aí, tem shows, tem alguns projetos que eu não posso falar ainda, que ainda estão em andamentos, mas para esse ano eu ainda quero gravar, quero lançar 2 singles novos, de músicas inéditas, e fazer muitos shows, assim, me encontrar com vocês cada vez mais. A cidade diz verdades que a gente só entende quando vive a cidade. As bondades e maldades se revelam nas pessoas pela necessidade. Suas ruas traçam retas, curvas turvas, praças nuas, multidão e solidão. Urbano, ser humano, sobrevive junto a tudo e a todos, nessa guerra sem razão. Pros bacanas, casa chique, para os outros, pau a pique, palafitas e favelas. São mazelas que revelam vícios da profunda injustiça social. Nesse jogo de mentiras e intrigas, nos confundem o valor do bem e do mal. Eu faço arte e poesia, e na razão de cada dia existir uma emoção. Tempo fala, tempo cala, tempo adia, mas não tarda, chega e faz nova canção pra dizer pra todo mundo que existe uma saída. Basta olhar pela janela, paz. A gente só quer ter paz. O mundo já girou demais. É hora de saber a direção. Mas se o mundo já nos dá sinais, do continente ao fim do cais, deixa falar a voz do coração. A cidade diz verdades que a gente só entende quando vive a cidade. As bondades e maldades se revelam nas pessoas pela necessidade. Suas ruas traçam retas, curvas turvas, praças nuas, multidão e solidão. O urbano ser humano sobrevive junto a tudo e a todos nessa guerra sem razão. Pros bacanas, casa chique, para os outros, pau a pique, palafitas e favelas. São mazelas que revelam vícios da profunda injustiça social. Nesse jogo de mentiras e intrigas, nos confundem o valor do bem e do mal. Eu faço arte e poesia, e na razão de cada dia existir uma emoção. Tempo fala, tempo cala, tempo adia, mas não tarda, chega e faz nova canção pra dizer pra todo mundo que existe uma saída. Basta olhar pela janela, paz. A gente só quer ter paz. O mundo já girou demais. É hora de saber a direção. Mas se o mundo já nos dá sinais, do continente ao fim do cais, deixa falar a voz do coração. Paz, a gente só quer ter paz. O mundo já girou demais. É hora de saber a direção. Mas se o mundo já nos dá sinais, do continente ao fim do cais, deixa falar a voz do coração. Paz.
Viva a arte! Esperamos que tenham gostado do que preparamos e estejam tão animados quanto nós. O Mercado da Arte é o programa perfeito para quem quer se inspirar, descobrir novos talentos e se apaixonar pelo universo cultural. Eu sou Sandra Santos. Um agradecimento muito especial a todos que nos acompanharam e contribuíram para esse programa. Então, não se esqueçam, sintonizem na TV Ceará para uma dose de arte e diversidade. Até breve! O programa Mercado da Arte tem o apoio cultural. O programa Medicamento para Valer foi uma alternativa do governo municipal em melhorar o acesso aos medicamentos. O Medicamento para Valer ficou na história de Baturité. Escola totalmente qualificada, com os avanços tecnológicos, louças interativas, toda climatizada, com uma mega infraestrutura, condições de trabalho para os professores, condições de aprendizagem para os nossos alunos. Procurando produtos ortopédicos de qualidade com entrega rápida e excelente atendimento? Conheça a Ortofor. Nossos produtos são cuidadosamente elaborados, priorizando cada detalhe de sua prescrição médica. Contamos com um vasto mix de produtos ortopédicos feitos pelos melhores fabricantes do país. Entre eles destacam-se cadeiras de rodas manuais, motorizadas e higiênicas, guinchos para transferência, camas hospitalares, calçados anatômicos, almofadas para conforto e muitos outros. Ortofor desde 1968. Restaurante Cantinho do Frango, o lugar perfeito para os apaixonados por comida boa e ambiente acolhedor. Com 5 espaços encantadores, venha saborear nosso delicioso frango desossado e outras carnes grelhadas com acompanhamentos irresistíveis. Happy Hour com pratos especiais e os melhores coquetéis da cidade e música ao vivo. Se preferir ficar em casa, temos serviço de entrega. Explore também o espaço Cantinho Barba Café. Venha para o Cantinho do Frango e descubra o sabor que vai conquistar o seu paladar.